Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje nós vamos aprender um barradinho em crochê para panos de prato. Será o barradinho de número 173. Só que nós vamos fazer hoje já a abertura de barrados natalinos, certo? Então hoje vocês vão aprender a fazer um barrado de Natal. O tema deste barrado é de sino, vou mostrar para vocês. Eu fiz na cor vermelho. Então, pessoal, vamos para algumas informações para a execução deste barrado. Aqui, meu pano é um tamanho de 45 por 70, eu consegui fazer dois motivos de sino. Então, aqui é um motivo e aqui é o outro. Aqui, pessoal, eu trabalhei um total de 19 carreiras, né? Trabalhando de ida e volta, direito e avesso do pano, 19 carreiras. A minha medida do barrado aqui ficou de 11 centímetros, num fio de Tex 151 100% algodão. E para fazer esse trabalho, ele é múltiplo, de 32 mais 1. Então, aqui, ó, do começo até esta parte aqui, ó, do meu barrado, eu tenho 32 caseados para fazer um motivo. A partir desse aqui, ó, que é a divisão do nosso desenho, daqui até o penúltimo aqui, ó, mais 32 caseados. E o último caseado aqui para eu conseguir fazer o ponto de borda e as extremidades ficarem iguais, tá bom, pessoal? Então, eu usei duas vezes 32 caseados, fiquei com 64 caseados, mais 65 caseados, tá bom? Então, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, no bloco de informações, a relação do material que eu utilizei e vou deixar também outras quantidades de caseado, para você conseguir adaptar este barrado de sino, né, no pano de prato, né, na toalha, enfim, onde você desejar fazer aí, para você não ter dificuldade para fazer a contagem. Então, eu vou já deixar a quantidade certinha para você fazer um, aqui a gente fez 2, aí para fazer 3, 4 e assim por diante, tá bom? E eu amarrei essas fitinhas aqui no sininho aqui em cima, ó, entre um quadradinho e outro, tá? Só para dar um charmezinho, tá? É uma fitinha de cetim normal, tá bom? Então, pessoal, essas seriam as informações que eu queria trazer para vocês deste barradinho que nós vamos aprender hoje. E se você gostou, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da inscrição, ativa o sininho para você ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal, pessoal. Entra lá e começa a me seguir, aí você fica sabendo antes aqui de eu postar no YouTube o que vai entrar de vídeo aula aí no canal, tá bom? E aqui abaixo do vídeo tem a parte de comentários. Deixe seu comentário para eu saber se você gosta do conteúdo que eu trago aqui para o canal, certo, pessoal? Então, essas seriam as informações que eu queria trazer deste barrado de hoje. Então, eu vou organizar minha mesa e já volto para a gente poder começar a fazer este lindo barradinho de hoje. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. Aqui o meu caseado é separado por duas correntinhas. Aqui eu vou subir uma, duas, três correntes. Faço aqui mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. Duas correntes, um ponto alto no ponto de base. Duas correntes, um ponto alto aqui no ponto de base. Então, nós vamos seguir fazendo até o final quadradinhos vazio, cada quadrado separado por duas correntes e o ponto alto. E no último caseado, lá do outro lado do pano, a gente tem que colocar também 4 pontos altos. Primeira carreira pronta, iniciamos com 4 pontos altos e fomos fazendo os quadradinhos vazios,
cada um separado por 2 correntes. Aqui no final também, ó, terminei com 4 pontos alto. A segunda carreira nós vamos ter que repetir novamente os 4 pontos alto e façam 3 correntes, vira o pano e façam todos os pontos alto aqui, que são 4 de base. E vamos voltar a repetir os quadradinhos vazios, que são 2 correntes e o ponto alto, em cima de ponto alto agora. Então, eu vou fazer o meu até o final, e daqui a pouquinho eu volto para a gente poder continuar o nosso barrado. Então, é só fazer 2 correntes e ponto alto, e lá no finalzinho repete os 4 pontos altos, igual aqui no início. Então, aqui, pessoal, eu terminei a segunda carreira, fazendo os quadradinhos vazios, conforme eu expliquei no bloco anterior. Aqui no finalzinho, a gente termina com os 4 pontos altos. Para a terceira carreira, já subi 3 correntes, virei o meu pano e já fiz aí mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda. E também já fiz 5 quadrados vazios, tá? Cada um separado por 2 correntinhas aí. Assim que ficou o canto, ó, da terceira carreira. Vamos agora colocar 2 pontos altos aqui dentro do próximo quadrado e um ponto aqui na base. E vamos colocar aqui um total de 10 quadrados vazios. Então, façam 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, até ficarmos com 10 quadrados vazios. E depois repitam os 4 pontos altos e mais 10 quadrados vazios. Eu vou fazer aqui e já mostro para vocês. Então, aqui no início ficamos com 5 quadrados vazios, 4 pontos altos, 10 quadrados vazios, 4 pontos altos e do lado oposto 10 quadrados vazios, tá? Vamos fazer aqui agora 4 pontos altos. Aqui, pessoal, ó, vai ser uma florzinha aqui, uma florzinha aqui que vai dar a ponta do sino, tá? Então, depois, ó, desses 4 pontos altos aqui, que é a outra florzinha, na divisão aqui nós vamos fazer 7 quadrados vazios, sempre 2 correntes e ponto alto. 2 correntes e ponto alto aqui 7 vezes. Olha, fiz aqui, ó, 7 quadradinhos vazios, que é a divisão de um desenho para o outro. Agora, a gente faz, ó, primeiro os 4 pontos altos, que é da florzinha que vai se formar aqui. Agora, a gente trabalha os 10 quadradinhos vazios, 2 correntes e ponto alto, 10 vezes. Fiz aqui, ó, os 7 quadrados vazios, 4 pontos altos, aqui eu tenho 10 quadrados vazios. Aí, eu repito 4 pontos alto aqui, faço novamente mais 10 quadrados vazios. Então, aqui é o primeiro, sempre 2 correntes de separação e o ponto alto para fechar o quadradinho. Fiz aqui os 10 quadrados, vou agora finalizar aqui com 4 pontos altos e vamos fazer o restante dos quadradinhos aqui, tá? Para ficar igual o início, com 5 quadrados vazios. Sempre 2 correntes e o ponto alto para fechar. Olha, estou quase finalizando aqui, tá? Fazendo os quadradinhos e o canto de borda tem que repetir os 4 pontos altos aí, certo? Então, deixa eu só finalizar aqui, vou abrir. Olha, então aqui vão dar 2 motivos, né, de sino, né, de 3 sinos, né? Vai dar aqui, aqui é a divisão e aqui vai dar o outro motivo, tá? Aqui o pininho dele, digamos assim, vai ser aqui e aqui, tá? Ó, vai ser bem aqui. Então, recapitulando, 4 pontos altos, 5 quadrados vazios, 4 pontos altos, 10 quadrados vazios,
4 pontos altos, 10 quadrados vazio, 4 pontos altos, 7 quadradinhos vazio, 4 pontos altos, 10 quadrados vazio, 4 pontos altos, 10 quadrados vazio, 4 pontos altos e 5 quadradinhos vazios, 4 pontos altos aqui do ponto de borda. Bom, então aqui no finalzinho, né, da terceira carreira, terminamos com 4 pontos altos. Aí, para a quarta carreira, já subi as 3 correntes, vira o pano. E aí, nós vamos fazer mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda aqui. Aí, eu repeti 1, 2, 3, 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, pessoal, como eu falei que era florzinha, ó, dentro deste quadradinho aqui, eu coloquei 2 pontos altos, completei aqui, ó, todos os pontos de base, coloquei mais 2 pontos altos dentro deste quadrado e um ponto aqui na base. Então, eu fiquei com 10, ó, 3, 6, 9, 10 pontos altos. Depois que eu fiz os 10 pontos altos aqui, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, ó, é onde vai ser o sino. Eu vou colocar aqui, ó, mais 2 pontos altos aqui dentro deste quadrado. Um ponto na base. 2 correntes. Do lado oposto, eu também faço os 4 pontos altos aí totais, tá? Sempre 2 pontos altos dentro do quadradinho, se eu não falar. Assim, ó. Agora, igual o lado oposto aqui, ó, nós temos também que ficar com 8 quadradinhos, ó. 2, 4, 6, 8. Aqui também, 2, 4, 6, 8. E aqui, ó, é a florzinha que nós vamos ter que repetir os 10 pontos altos, preenchendo este quadradinho e este aqui. Vamos ficar com um total de 10 pontos altos aqui, certo? E aqui nós vamos fazer os quadradinhos, e aqui como é outra flor, também, ó, vamos preencher aqui e aqui, ó, para ficar com 10 pontos altos. E aqui nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos aqui na divisão. Eu vou fazer o meu aqui e mostro para vocês em detalhes depois. Então, a quarta carreira ficou aqui no canto com 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, e aqui eu tenho 10 pontos altos. Aqui eu fiquei com 2, 4, 6, 8 quadradinhos vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos. 2, 4, 6, 8 quadrados vazio. A partir daqui, já é repetição da florzinha, tá, pessoal? Aqui é outra florzinha, que aqui é a divisão dos motivos, então eu tenho 5 quadradinhos vazio. Aqui, novamente, depois dos 10 pontos altos, aqui eu tenho 8 quadrados vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Aqui 8 quadradinhos vazio, aqui os 10 pontos altos, que é da florzinha, e o final 4 quadrados vazio, 4 pontos altos. Na próxima carreira, já fiz 3 correntes, virei aqui, ó, o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos. Já fiz também aqui para adiantar mais 4 quadradinhos vazios, ó. Então, a quinta carreira, ó, ela vai ficar assim, o início. Nós estamos aqui, ó, do lado direito do pano, pela bainha. E vamos continuar, então. Agora aqui a gente faz mais 2 correntes, conta 1, 2 no terceiro ponto de base, coloca um ponto alto. Aqui nós já vamos fechar esta florzinha ou cruzinha, né? Aí, nós vamos fechar ela aqui, ó. 2 correntes e fecha aqui um ponto alto. Vamos fazendo aqui 2 correntes, ponto alto. Vamos fazer quadradinhos agora vazio, até chegar próximo aqui do sino aqui, tá? Ficamos aqui com 6 quadradinhos vazio. Agora aqui a gente coloca 2 pontos altos dentro deste quadrado e um ponto alto aqui na base. Então, vamos ficar aqui com 10 pontos altos, ó. Mais 2 pontos altos dentro deste quadrado e um na base. Então, por enquanto, aqui eu já tenho 3, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos aqui. Faz 2 correntes
E vamos fazer aqui, ó, um quadrado vazio, duas correntes, mais um quadrado vazio, duas correntes e aqui mais outro quadrado vazio e repete igual aqui, ó, o lado que nós acabamos de fazer, os 10 pontos alto do lado oposto aqui, tá? Então, é só fazer aqui, ó, usando 3 quadradinhos de base. Olha, então aqui, pessoal, eu fiz os 10 pontos alto aqui, fiz 5 quadrados vazio. Aqui, ó, a gente já vai passar para florzinha para fazer igual essa aqui. Então, a gente tem que fazer mais um quadradinho vazio aqui, duas correntes, conta 1, 2, 3, faz um ponto alto e mais 3 pontos aqui. Duas correntes e aqui a gente volta a fazer o quadradinho, tá? Então, a flor aqui ou a cruz, tanto faz, nós já terminamos ela, não vamos mais fazer nada ali. E aqui a gente continua a fazer os quadradinhos, que aqui é a divisão do trabalho. Então, agora ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais um quadradinho, 7 aqui na divisão. Conta aqui, ó, o terceiro ponto de base e faz aqui 4 pontos alto no total, assim. E agora aqui já, depois da cruzinha aqui, aí nós vamos fazer, ó, depois da cruzinha aqui, igual o que nós acabamos de fazer aqui agora, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazios, depois vamos completar aqui 10 pontos altos, tá? Ó, então, vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados vazios e completem aqui 10 pontos altos, depois façam 3 quadrados vazios em cima aqui, ó, desse desenho e mais 10 pontos altos, tá? Igualzinho aqui, ó, vocês vão ter que fazer no outro sino, tá bom? Então, eu vou fazer o meu, já mostro. Então, aqui eu terminei a quinta carreira, rapidinho, só para lembrar aqui, ó, 4 pontos altos, 5 quadrados vazios, 4 pontos altos que fechamos aqui, né? A cruzinha ou flor, tanto faz. E aqui ficamos com 6 quadrados vazios, 10 pontos altos, aqui sim é o sino, aqui no meio 3 quadrados vazios e lado oposto 10 pontos altos. Aqui eu fiquei com 6 quadrados vazios e aqui é a florzinha ou a cruz com 4 pontos altos. Aqui, ó, é a divisão entre elas, eu fiquei com 3, 6, 7 quadradinhos vazios, 4 pontos altos. Aqui eu fiquei com 6 quadrados vazios, 10 pontos altos, 3 quadrados vazios, 10 pontos altos. Aqui eu fiquei com 6 quadradinhos vazios, aqui 4 pontos altos e aqui 5 quadrados vazios e 4 pontos altos no final, tá? Da quinta carreira. Da sexta carreira agora, eu subi 3 correntinhas, virei aqui o trabalho. Virei o trabalho aqui, já fiz mais 3 pontos altos, adiantei aqui quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados, ó, 3, 6, 9 quadradinhos, tá? Aqui em cima desses pontos é só fazer 2 correntes e ponto alto no terceiro ponto de base. Então, fiquei com 9 quadrados. Aqui, ó, eu fiz 10 pontos altos, sempre dentro dos quadrados, 2 pontos altos e os pontos na base aqui, né? Então, ficamos com 10 pontos. A partir daqui, vamos continuar. Vamos ter que fazer 2 quadradinhos aqui vazio agora. Então, ó, 2 correntes, vocês façam aí e contem o terceiro ponto de base e colocam um ponto alto. 2 correntes, terceiro aqui, ó, ponto de base, coloca um ponto alto. Faz aqui o restante dos pontos, para dar 4 aqui no total. Vamos fazer os quadradinhos, os 3 quadradinhos vazios, 2 correntes, ponto alto. E do lado oposto aqui, ó, você tem que também colocar 4 pontos altos, fazer 2 correntes. Conta aqui, ó, terceiro ponto de base, faz um quadrado vazio e mais outro quadradinho vazio aqui. E tem que completar também, ó,
total de 10 pontos altos. Olha, fiz aqui os 10 pontos altos, aqui que vai formar o meu sino, tá? Então, agora, pessoal, nós vamos trabalhar mais em cima do desenho, né? E contar aqui os quadradinhos, principalmente mais no meio, porque os cantos dão igual, tá? No início e no final. Então, ó, depois dos 10 pontos altos aqui, eu vou fazer um quadrado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quadradinhos vazios. Depois dos 15 quadradinhos vazios, aí vocês vão repetir aqui, ó, esta sequência aqui do sino, tá? Terminou a sequência do sino, o resto lá no final é tudo quadradinho vazio. Bom, finalizei então a sexta carreira, só para relembrar aqui, 9 quadrados vazios, aqui 10 pontos altos, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios e 10 pontos altos. Aqui na divisão deram 15 quadradinhos e o próximo motivo eu repeti igual o primeiro aqui quando eu expliquei para vocês. Então, eu fui fazendo aqui, ó, por toda a extensão, no finalzinho aqui também não ficou diferente. Ficamos com 3, 6, 9 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a sétima carreira, já subi 3 correntes, virei aqui o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos. Aqui o cantinho de borda. E aqui, pessoal, trabalhei 2, 4, 6, 7 quadrados vazios, tá? Então, 7 quadrados vazios. Aí, ó, nesses 2 quadradinhos de base aqui, eu coloquei 2 pontos altos dentro, um na base, 2 pontos altos dentro, um na base e completei o restante dos pontos aqui. Então, eu fiquei aqui com 16 pontos altos, tá? 16 pontos altos. Aqui eu fiz 1, 2, 3 quadradinhos vazios. Aqui o terceiro quadradinho vazio, eu fiz 2 correntes e o terceiro ponto de base aqui eu coloquei um ponto alto. E aqui dentro, ó, 2 pontos altos, um na base. 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. Então, aqui eu fiquei com 10 pontos altos. Fiz aqui novamente 2 correntes, fechei aqui um quadradinho vazio com ponto alto no terceiro ponto de base e fiz mais 2 quadrados. Então, aqui é o lado oposto aqui do nosso sino. Fiz aqui também, pessoal, os 16 pontos altos aqui, tá? Completei ponto alto sobre ponto alto e aqui dentro deste quadradinho coloquei 2 pontos altos. Um aqui na base, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base, tá? Então, ficamos aí com 16 pontos altos. Agora aqui, nós vamos fazer tudo de quadradinho, ó. Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos, tá? Que a partir daqui, ó, vocês vão fazer esta repetição aqui do começo, tá bom? Então, este barrado eu vou mais explicar para vocês, porque tem muita quantidade de ponto para estar fazendo, e aí o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou passando a quantidade de, principalmente de quadradinhos aqui no meio, né? E o outro sino vocês copiem igual o primeiro aqui, que eu já fiz e passei para vocês, tá bom? Então, aqui vai ficar 11 quadrados apenas. Então, aqui a carreira de número 7 ficou pronta, conforme eu expliquei no bloco anterior, a colocação dos pontos. Qualquer dúvida é só voltar lá na explicação. Aqui ficamos com 11 quadradinhos vazios, aqui já é repetição aqui, ó, do início deste outro sino. Então, assim eu fui fazendo por toda a extensão e aqui no finalzinho, depois dos 16 pontos altos aqui, eu fiquei com 3, 6, 7 quadrados vazios e 4 pontos altos. Então, este trabalho aqui, o início e o final ficam iguais, tá? Para a oitava carreira, já subi as 3 correntinhas. Aí, você vira aqui o pano, já façam mais 3 pontos altos para fazer o cantinho de borda aqui, ó. Certo? Então, ó, aqui é o canto de borda, 4 pontos altos. Aqui eu fiz, pessoal, 5 quadrados vazios, tá? Todos os meus quadradinhos são separados por 2 correntes.
E quando eu trabalho aqui, ó, dentro de quadradinho vazio, eu coloco apenas 2 pontos altos, tá? Porque aqui a gente fecha o quadradinho e já dá um ponto alto aqui. 2 aqui dentro deste quadrado, 1 na base, 2 pontos altos dentro deste quadrado e completei o restante aqui dos pontos. Eu fiquei com 22 pontos altos. 2 quadrados vazio. Aqui eu aumentei, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado, fiz todos os pontos de base e do lado oposto também coloquei mais 2 pontos altos e 1 na base, que eu fiquei com 16 pontos altos. 2 quadrados vazio e aqui 22 pontos altos, ó, eu coloquei do lado oposto, né? 2 pontos altos aqui dentro, 1 na base, 2 pontos altos aqui dentro e 1 na base. Então, o sino aqui, o motivo tá pronto. O próximo aqui, ó, são os quadradinhos de separação. Então, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, apenas 7 quadradinhos aqui agora, tá? 7 quadradinhos, porque esses dois aqui nós já vamos usar para poder começar a fazer esta sequência aqui, ó, no outro motivo do sino, tá? E lá no finalzinho vai dar a mesma coisa, os 5 quadrados e os 4 pontos altos. Então, é só seguir copiando esse sino, façam 7 quadradinhos vazios e repitam o sino aqui novamente. Então, aqui, pessoal, eu terminei a carreira de número 8, só para relembrar aqui, 5 quadrados vazios, aqui eu tenho 22 pontos altos, e aqui ficaram 16, tá? E aqui 22 pontos altos. Aqui na divisão foram 7 quadrados vazios e aqui já é repetição dos 22 pontos altos desse primeiro sino aqui. Então, assim, eu fui fazendo o finalzinho lá também, depois dos 22 pontos altos aqui embaixo, eu fiquei com 5 quadradinhos vazios e 4 pontos altos. Eu já adiantei a carreira de número 9, é só fazer as 3 correntes, vir aqui o trabalho, faz mais 3 pontos alto aqui no cantinho de borda, tá? E aí façam 1, 2, 3 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui mais uma vez, ó, eu aumentei mais 2 quadradinhos de base com pontos altos. Então aqui já tem o ponto alto que fechou esse quadrado, 2 pontos altos aqui dentro deste quadrado de base, um ponto alto neste ponto de base, 2 pontos altos neste quadradinho aqui de base e um ponto alto aqui nessa base e completei todos os pontos. Aqui eu fiquei com 28 pontos altos, fiz 2 quadrados vazios, aqui eu repeti os 16 pontos altos, 2 quadrados vazios e aqui também os 28 pontos altos, tá? Aqui, como é o lado oposto, a gente preenche os 2 últimos quadradinhos aqui. 2 pontos altos dentro deste quadrado, 1 na base. 2 pontos altos dentro deste quadrado e 1 na base. E aqui, pessoal, eu fiquei apenas agora com 3 quadrados vazios na divisão, tá? De um motivo para o outro. E aqui eu já começo, ó, de novo a colocar esses 28 pontos altos aqui, ó, do primeiro sino. Aqui é um sino, aqui vai dar outro, aqui, né, outro. Esse ele tá central e esses dois aqui estão de lado assim. Então, ó, 28 pontos altos, vocês vão repetir aqui. E o resto é só fazer esta sequência aqui que eu acabei de explicar, tá bom? E o finalzinho lá vai ficar 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Então, aqui a carreira de número 9 ficou pronta, só para relembrar, 3 quadrados vazios, aqui 28 pontos altos, 2 quadrados vazios, 16 pontos altos. Aqui 2 quadrados vazios e aqui 28 pontos altos. Aqui na divisão eu fiquei com 3 quadrados vazios e aqui já é a repetição aqui do início deste sino com 28 pontos altos, tá? Olha, pessoal, ele tá envezando um pouquinho assim, mas não tem problema, tá? Conforme você vai trabalhando, ele vai estabilizando. Então, aqui eu terminei os 28 pontos altos, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos, isso na carreira de número 9. Na carreira de número 10, já subi 3 correntinhas, virei aqui o trabalho e fiz aí mais 3 pontos altos aí de borda, né? Que é o cantinho, tá, pessoal? Olha, vou até mostrar de pertinho aqui, é um ponto alto para cada ponto de base, aqui o canto de borda, tá? Fiz aí 3 quadrados vazio e
fiz 4 pontos altos, ó, 1, 2, 3, 4. Fiz 2 correntes, contei 1, 2, no terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto. Contando com esse aqui, até este ponto, eu fiquei com 19 pontos altos, tá? 19 pontos altos. 2 correntes e fecha aqui, ó, um ponto alto neste terceiro ponto de base. Completo aqui mais o segundo e o terceiro quadradinho, separado por 2 correntes. Aqui são os 16 pontos altos, ainda é repetição. E do lado oposto aqui, os 3 quadradinhos, porém o terceiro aqui, façam 2 correntes, contem 1, 2, 3, coloca um ponto alto, vão fazendo até obter 19 pontos altos. Aqui também, ó, 2 correntes, conta 1, 2, no terceiro ponto de base, fecha um ponto alto e completa aqui o restante dos pontos, até ficarmos com 4. Aqui é a divisão, 1, 2, 3 quadradinhos vazio, e a partir daqui, ó, vocês já vão repetir este início aqui do sino, tá? Então, vão fazer toda essa sequência aqui, que eu acabei de explicar, a colocação dos pontos, né? Aqui 19, 16 e 19 pontos altos. Vão fazer aqui no outro sino. E o finalzinho vai terminar com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Então, pessoal, aqui eu terminei a carreira de número 10. Aqui no início, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, um quadradinho vazio. Aqui eu tenho quadrado vazio, 4 pontos altos. Na divisão, eu fiquei com 3 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui eu repeti todos os pontos, né, conforme eu expliquei. E aqui no finalzinho da 10ª carreira, ó, depois dos 4 pontos altos, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Já para a carreira de número 11, já façam aí as 3 correntes, vira o trabalho e façam aí ponto alto sobre ponto alto, né? Que são mais 3 pontinhos que a gente precisa para fazer o canto de borda. Aqui eu fiz 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, sendo que o último quadradinho aqui, ó, eu fiz 2 correntinhas e coloquei aqui no terceiro ponto de base, tá? Para fechar o quadrado. Completei aqui com 2 pontos altos dentro deste quadrado e um na base. Aqui eu fiz 2 correntes, contei 1, 2, 3, fechei um ponto alto, completei aqui todos os pontos de base, fiquei com 16 pontos altos, tá? Aqui eu fiquei com 3 quadradinhos, 16 pontos altos, 3 quadrados vazios, 16 pontos altos. Aqui eu fiz 2 correntes, fechei um ponto alto no terceiro ponto de base, completei aqui 2 pontos altos dentro deste quadrado e um aqui na base. Na divisão aqui, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, e aqui já é repetição aqui, ó, do início do sino aqui, ó, tá? Vai fazer toda essa sequência aqui que eu acabei de explicar, neste outro desenho aqui que tá se formando, tá bom? Eu vou fazer o meu, já mostro aí pra vocês. Bom, pessoal, aqui eu terminei a carreira de número 11, né, com 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, 4 pontos altos, 1 quadrado vazio. Aqui nós ficamos com 16 pontos altos, 3 quadrados vazios, 16 pontos altos, 3 quadrados vazios, e aqui também 16 pontos altos, 1 quadrado vazio, 4 pontos altos, e na divisão aqui ficamos com 5 quadradinhos vazios. Aqui já é repetição deste sino aqui, o primeiro sino, né? Tem que fazer essa sequência aqui no outro desenho, e aqui no finalzinho, depois dos 4 pontos altos, também fiquei com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, eu já subi as 3 correntinhas, tá, pessoal? Só fazer 3 correntinhas, vira aqui o pano e faz aqui, ó, o cantinho de borda com mais 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base aqui. Desculpa que toda hora tem que arrumar o foco, porque essa linha, ela é muito fininha, então desfoca facilmente aqui. Então, aí continuando, fiz 4 quadradinhos vazios.
4 pontos altos, repeti um ponto alto para cada ponto de base. Aqui eu fiz um quadrado vazio. O segundo aqui, pessoal, eu fiz 2 correntes, contei 1, 2. No terceiro ponto de base, fechei um ponto alto. Fiz aqui total 10 pontos altos. Depois fiz aqui, ó, 2 correntes e fechei um quadrado vazio. Então, eu fiquei com 1, 2, 3 quadradinhos vazio. Aqui eu já fiquei com 22 pontos altos, tá? Porque eu aumentei ponto aqui neste quadrado de base e aqui no final. Então, sempre 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e os pontos na base, né? Então, ficamos com 22 pontos altos. Aqui 3 quadrados vazios, 2 correntes, terceiro ponto de base aqui eu fechei um quadradinho, o terceiro quadrado. E completei total 10 pontos altos. Aqui 2 quadrados vazio e aqui 4 pontos altos, né? Um ponto alto para cada ponto de base. E a divisão aqui 5 quadrados. E aqui já é a repetição aqui, ó, deste primeiro sino com os 4 pontos altos. Aqui começa de novo para fazer o outro desenho, é só seguir esta sequência aqui que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Então, aqui eu terminei a carreira de número 12, tá? Aqui ficamos com 4 pontos altos, 4 quadrados vazio, 4 pontos altos, 2 quadrados vazio. Aqui eu tenho 10 pontos altos. Aqui eu tenho 22 pontos altos, aqui tem 3 quadradinhos de cada lado e aqui eu tenho 10 pontos altos. 2 quadradinhos aqui vazio e 4 pontos altos. Aqui na divisão ficamos com 5 quadradinhos vazios e como eu expliquei aqui, já é repetição aqui do início desse sino, tá? E aqui eu fui fazendo até o finalzinho, depois dos 4 pontos altos. Na carreira de número 12, ficamos com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na carreira de número 13, eu já comecei, já fiz aqui 3 correntes, virei o trabalho. Pessoal, tô mais explicando porque é muito ponto para poder estar fazendo junto, então eu adianto fazendo ele e explico para vocês, tá bom? Então, continuando aqui, ó. Virei o pano, fiz um ponto alto para cada ponto de base aqui, que são 3. E fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios. Cada um separado por 2 correntes. O último quadradinho aqui, pessoal, é só fazer 2 correntinhas e fechar aqui no último ponto de base. Completei aqui, ó, 2 pontos altos dentro deste quadrado e um aqui na base. Fiz aqui 2 quadrados vazio. O segundo quadradinho eu fiz 2 correntes e contei aqui na base 1, 2, 3 e fechei um ponto alto. E aqui eu fiquei com um total de 7 pontos altos. Fiz aqui 3 quadrados vazios, repeti 22 pontos altos aqui. E aqui é o lado oposto, igual a esse. Primeiro façam os 3 quadrados vazios, aqui os 7 pontos altos. Aqui os 2 quadradinhos vazios, vocês têm que fazer. 4 pontos altos. E aqui é a divisão de um desenho para o outro. Eu fiquei com 2, 4, 6, 7 quadradinhos vazios. Esses 4 pontos altos aqui, pessoal, já é o início aqui, ó, deste outro sino, tá bom? Do primeiro que eu fiz aqui e expliquei para vocês. A partir daqui, ó, que eu já comecei e aqui já tá pronto, vocês vão seguir essa sequência aqui dos pontos, tá bom? Então, é só seguir fazendo dessa maneira que eu acabei de explicar. Qualquer coisa, dá uma paradinha no vídeo e observe a colocação dos pontos. Então, aqui é 7 pontos altos, 22 e 7 pontos altos. Então, aqui terminei a carreira de número 13, conforme explicado no bloco anterior, a colocação dos pontos, né? Aqui ficamos com 7 pontos altos, depois os quadradinhos, que são 3, aqui 22 pontos altos, aqui 3 quadrados e 7 pontos altos, né? É só seguir fazendo conforme eu expliquei aqui no bloco anterior. Aqui na divisão, né, que deu 2, 4, 6, 7 quadradinhos vazios, e aqui já é repetição do outro sininho. Então, eu fui fazendo assim até o final. Aqui, depois dos 4 pontos altos, também fiquei com 5 quadradinhos vazios e 4 pontos altos.
Na carreira de número 14, já subi as 3 correntinhas, virei aqui o pano e já fiz aqui mais 3 pontos altos, tá? Ponto alto sobre o ponto de base aqui, para dar 4 no total. Aí eu repeti 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. O 6º quadradinho, pessoal, eu fiz 2 correntes, coloquei o ponto alto aqui no 3º ponto de base. Depois coloquei 2 pontos altos dentro deste quadrado, um na base, 2 pontos altos dentro deste quadrado e completei aqui para ficar um total de 10 pontos altos, tá? 10 pontos altos. Aqui eu fiz 3 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui 2 correntes, 3º ponto de base, fechei um ponto alto. 3 quadrados. Aqui eu já fiquei com 28 pontos alto, porque eu aumentei aqui, ó, neste quadradinho e nesse aqui. Então, foram 2 pontos altos aqui dentro, completei todos os pontos. Aí, aqui eu também coloquei 2 pontos altos e um na base. Então, aqui eu fiquei com 28 pontos altos, 3 quadrados vazios. Aqui, 2 correntes, terceiro aqui conta 1, 2, 3, coloca um ponto alto. E aqui também 10 pontos altos, tá? Dentro dos quadradinhos, cada um coloquei 2 pontos altos aqui e 2 aqui. Na divisão aqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Aqui, ó, já é início da colocação desses 10 pontos altos aqui, tá? E tem que seguir esta sequência aqui no outro desenho aí do nosso barrado. E lá no finalzinho, nós vamos terminar com 6 quadrados e 4 pontos altos, tá, pessoal? Então, ó, para o vídeo um pouquinho, observe aí a colocação dos pontos, tá? Aqui no meio ficaram 9 quadradinhos, e é só fazer assim que eu já volto. Então, aqui a carreira de número 14, já terminei, conforme expliquei para vocês no bloco anterior, a distribuição dos quadradinhos. Aqui ficamos com 10 pontos altos. Aqui 28 pontos altos, né? Aqui 3 quadradinhos de cada lado e aqui 10 pontos altos. Aqui ficamos com 9 quadradinhos vazios, tá? Aqui já é a repetição dos 10 pontos altos aqui que nós fizemos. E aqui no finalzinho também terminamos com os 10 pontos altos e 6 quadrados vazios e 4 pontos altos. Isso é o finalzinho da 14ª carreira. A 15ª carreira já fiz 3 correntes. Virei aqui o trabalho e já fiz mais 3 pontos altos aí, tá? Ó, o cantinho de borda aqui. Fiz aqui, pessoal, 2, 4, 6 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Só que eu preciso de mais 2 quadradinhos, então, a gente faz 2 correntes, conta aqui, terceiro ponto de base, faz um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base aqui, faz um ponto alto. Aqui a gente coloca ponto alto sobre ponto alto. Aqui vamos fazer 3 quadrados, façam 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto, mais 2 correntes e ponto alto. Então, ó, ficamos assim. Agora, vamos fazer 10 pontos altos aqui, ó. Então, eu tenho já um ponto e vai colocando ponto alto sobre ponto alto até ficar 10. Então, aqui eu coloquei 10 pontos altos. Agora, a gente tem que fazer 3 quadrados vazios. Então, ó, 2 correntes, conta terceiro ponto de base, põe um ponto alto. 2 correntes, terceiro ponto de base aqui, põe um ponto alto. 2 correntes e o terceiro ponto de base aqui, põe um ponto alto. E do lado oposto também, completar todos os pontos até dar 10. Fiz aqui os 10 pontos altos, agora igual ao lado oposto aqui, a gente repete os 3 quadrados vazios primeiro. 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Aí já completa aqui um total de 4 pontos altos aqui, ó. Já tenho 2, 3 e 4.
duas correntes aqui, conta aqui, ó, 1, 2, 3, faz um quadrado vazio, mais duas correntes, e aqui a gente já vai caminhando para o meio do trabalho. Então, aqui a gente tem que fazer tudo de quadradinho, sempre duas correntes e ponto alto. Olha, então aqui a gente já chegou no outro motivo, tem que fazer duas correntes, contar aqui, ó, o terceiro ponto de base, faz um ponto alto, duas correntes, terceiro ponto de base, põe um ponto alto, então aqui a gente completa o restante dos pontos. Então, vou abrir aqui para vocês entenderem, ó. Então, pessoal, ó, esta parte aqui, ó, dos 4 pontos alto aqui, já é essa pontinha aqui do nosso trabalho, tá? Ó, que a gente vai começar a fazer o outro motivo. Então, tem que fazer essa sequência toda que eu fiz com vocês. Aqui, ó, na divisão, os quadradinhos ficaram 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 quadradinhos vazios, tá? E a partir desses 4 pontos, é só você dar a sequência aqui, ó, a partir daqui em diante, tá? E o finalzinho lá também vai ficar com esta mesma quantidade de quadradinho, ó, 2, 4, 6, 8 quadrados e 4 pontos altos. Qualquer coisinha, dá uma paradinha no vídeo e observe a colocação dos pontos. A carreira de número 15 ficou pronta, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior. Se ficou alguma dúvida, é só voltar na explicação. Tá? Então, aqui é o primeiro desenho do nosso trabalho, aqui a divisão. O motivo do sino. Aqui, depois dos 4 pontos altos, eu fiquei com 2, 4, 6, 8, a mesma quantidade de quadradinhos lá do início, e 4 pontos altos. Na carreira de número 16, já subi as 3 correntinhas, virei o trabalho. Fiz aqui mais 3 pontos altos aqui no cantinho de borda, tá? E aqui, pessoal, eu fiz, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12 quadradinhos vazios, tá? Ó, inclusive, em cima desses pontos aqui, é só colocar 2 correntes e no terceiro ponto de base, um ponto alto. Então, ficamos aqui, ó, com 3, 6, 9, 12 quadradinhos vazios. Depois, eu fiz aqui um total de 4 pontos altos. Olha, e agora aqui nós vamos precisar fazer quadradinhos. Então, ó, 2 correntes, conta terceiro ponto de base e faz um ponto alto, ó. Mais um quadradinho aqui, 2 correntes. Aqui faz também tudo de quadradinho. Assim, 2 correntes, ó, ponto alto. 2 correntes aqui. Conta o terceiro ponto de base, 2 correntes, e aqui conta também 1, 2, 3, põe o ponto alto, e aqui, ó, a gente também tem que colocar 4 pontos altos, a gente coloca aqui no finalzinho também, 4 pontos altos, tá? Que a gente tá fechando o sino do meio, que os sinos das laterais já não vamos mais fazer nada nele. Agora aqui, é só completar de quadradinho, deixa eu abrir aqui. Então, aqui, ó, vocês vão fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 quadradinhos, tá? Ó, vai dar 21 quadradinhos. E os 4 pontos altos aqui, ó, que vocês vão ter que fazer, já vai ser a repetição aqui, ó, do cantinho do sino, tá? Então, é só fazer essa sequência aí, que eu acabei de explicar, e eu já volto e mostro. Então, aqui, pessoal, eu terminei a 16ª carreira, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior. Aqui eu adiantei a 17ª, mas vou explicar para vocês. Então, se ficou alguma dúvida, só voltar aqui na explicação, tá? Lembrando que aqui no meio ficamos com 21 quadradinhos vazios, aqui repetimos o motivo, ó. Depois dos 4 pontos altos, ficamos com 2, 4, 6, 8, 10, 12 quadrados vazios e 4 pontos altos. Isso na carreira 16, tá? Na de baixo aqui. A de cima já é a carreira de número 17, fiz 3 correntes, virei o pano. E aqui
Eu fiz, pessoal, mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda. Aqui também, ó, eu fiz tudo de quadradinho vazio, tá? Ó, ficou 3, 6, 9, 12, 13 quadradinhos eu fiquei aqui no meu trabalho. Aqui, ó, dentro desses quadrados de base aqui, ó, que são 7, cada um deles eu coloquei, ó, 2 pontos altos e o na base. 2 pontos altos na base, 2 pontos altos, um ponto alto aqui na base, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado na base, 2 pontos altos aqui, e assim eu fui fazendo, tá? E coloquei um ponto alto aqui nesta base também. Aqui eu tenho um total de 22 pontos altos, tá? 22 pontos altos. E na separação aqui, ó, dos quadradinhos, eu fiquei com... Então, aqui, ó, vou mostrar um pouquinho para vocês. Ali que a gente coloca 2 pontos altos dentro do quadrado. E um na base aqui, tá? Onde vai ter que ficar os 22 pontos altos. Então, sempre dentro dos quadradinhos, ó, 2 pontos altos, tá, pessoal? Não pode nem faltar e nem colocar ponto demais, porque senão o trabalho fica errado, né? Aqui vou colocar os 2 últimos dentro do quadradinho na base. Então, aqui eu fiquei, ó, com 22 pontos altos. E aqui agora é só completar tudo de quadradinho, tá? Igual lá no início. Só completar o quadradinho. Depois que chegar aqui e fizer os 4 pontos altos, já subam as 3 correntes e faz a vira do trabalho, tá bom? Olha, a carreira de número 17 ficou pronta, né? Aqui os 13 quadrados vazios, aqui 22 pontos altos, aqui 23 quadrados vazios, aqui os 22 pontos altos e aqui os 13 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, ó, já subi as 3 correntinhas, virei o trabalho, já fiz o cantinho de borda com mais 3 pontos altos e repeti novamente os 13 quadradinhos vazios, ó. Repetir quadrado sobre quadrado. Agora aqui nós também temos que fazer quadradinhos, tá? Só aqui que nós vamos colocar 4 pontos altos. Então, vamos lá. Então, sempre 2 correntes e conta terceiro ponto de base, põe um ponto alto. 2 correntes, conta aqui o terceiro ponto de base, põe um ponto alto. 2 correntes, terceiro ponto de base, põe um ponto alto. Então, aqui como é o meio, né, nós vamos colocar aqui, ó, mais 4, total, né, de 4 pontos alto aqui. 2 correntes e conta de novo, ó. E fecha um ponto alto no terceiro ponto de base, ó. Terceiro ponto de base, fecha aqui um ponto alto. E aqui o último ponto, né, em cima dos pontos aqui de base, ó. Então, o sino ficou assim, ó. Agora, vocês têm que pegar e fazer tudo de quadradinho aqui, tá, pessoal? Ó, façam tudo de quadradinho aqui. Quando chegar aqui, ó, na altura do sino aqui, vocês vão fazer 3 quadrados aqui em cima dele. Aí, bem aqui no meio, ó, vocês vão colocar os 4 pontos altos igual aqui. E depois vão continuar fazendo os quadradinhos vazios, tá bom? É só fazer aqui, ó, 1, 2, 3 quadradinhos, né, aqui em cima. E aqui façam o total de 4 pontos altos, igual eu fiz aqui. E depois trabalhem os quadradinhos vazios aí, tá bom? Eu vou fazer o meu e já mostro aí pra vocês. Mais uma vez eu vou fazer aqui com vocês, tá? Então, ó, destes 4 pontos altos aqui, ó, eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 quadradinhos vazio até aqui. Aqui, ó, terceiro ponto de base, um ponto alto. Aqui o 27, né, quadradinho, aqui mais um, 28, e o terceiro ponto de base aqui. Então, a gente vai ficar na divisão aí 29 quadradinhos, tá? Contando daqui até este último que eu fiz. Aí, aqui agora sim, você faz os 4 pontos altos, totais aí, né?
2 correntes e conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes aqui, mais um ponto alto. Aí, vamos completar o resto dos quadradinhos aqui e faz 4 pontos altos no final. Então, assim, eu terminei aqui a carreira de número 18 com vocês, né? Colocamos aqui os quadradinhos vazios no começo. Ficamos aqui com 16 quadrados vazio, 4 pontos altos. Aqui 29 quadradinhos vazio. Aqui os 4 pontos altos e aqui também 16 quadrados vazio. E o finalzinho aqui, 4 pontos altos. Agora, pessoal, nós vamos fazer a última carreira aí do barrado. Aí subam 3 correntes, vira o trabalho. Façam aqui mais um ponto alto, assim, no segundo ponto de base. Agora aqui nós vamos fazer o ponto tombadinho. Então, é só fazer 2 correntes, laça a linha na agulha. Dentro desse segundo ponto aqui, ó, que nós fizemos, você introduz a agulha, traz a linha para frente e tira as 3 laçadinhas, ó. Laça a linha na agulha, traz o fio aqui para frente, 3 argolinhas, tira tudo junto. Aqui no terceiro ponto de base aqui, ó, do canto de borda, você faz um ponto alto. 2 correntes, ó, dentro deste ponto que nós acabamos de fazer, traz o fio para frente, tira tudo junto. De novo, ó, traz o fio para frente, tira tudo junto. E assim eu já coloco aqui no próximo ponto de base aqui do quadradinho, ó. Tá? Então, nós vamos fazer isso aqui por todo o barrado, ó. 2 correntes, laça, traz a linha para frente e tira tudo junto, as 3 argolinhas, ó. Assim, ó. Tirou as 3 argolas, laça aqui e já vem para o próximo ponto de base aqui da carreira anterior, ó. 2 correntes, traz aqui o fio para frente, 3 argolas, tira tudo junto, laça de novo, ó, 3 argolas, tira tudo junto. E já faz um ponto alto aqui no ponto de base. Então, eu vou colocar aqui na mesa só para vocês visualizarem. Ó, então tá ficando assim, tá? Desse jeito. Agora aqui, vou fazer mais um com vocês. Ó, 2 correntes, laça a linha aqui na agulha, ó. Traz o fio aqui pra frente assim. 3 laçadinhas, tira tudo junto. De novo, ó. Traz o fio pra frente, 3 laçadas, tira tudo junto. E já fecha aqui um ponto alto. 2 correntes, laça. 3 argolinhas, tira tudo junto, laça. Puxou o fio pra frente, 3 argolas, tira tudo junto. E já fecha aqui, ó. Um ponto alto. De novo. 2 correntes. 3 argolas, tira tudo junto, ó. Traz a linha aqui pra frente, tira tudo junto e fechou aqui, um ponto alto. Então, pessoal, vamos fazendo assim, ó, até o finalzinho. Aí, chegando lá, nós vamos finalizar juntos, tá bom? Pra gente dar o acabamento no canto, tá? Então, é só fazer isso por toda a extensão. Aqui também, é só você fazer esse processo, depois fecha o ponto alto aqui, ó, no terceiro ponto de base, tá bom? Então, eu vou fazer o meu e já volto. Então, aqui, pessoal, eu terminei, ó, de fazer os pontos tombadinhos, ó. Vocês viram que o pano estabilizou, ó, o barrado, ó, ele tava, né, criando ondinha, mas ele ficou bem retinho agora, ó, tá? Meu ponto, ele é muito apertado, mas ele ficou, ó, direitinho, ó, tá? Então, aqui, ó, no finalzinho eu fui fazendo tudo, né? Agora aqui no finalzinho a gente vai terminar junto aqui. Eu faço aqui ainda mais 2 correntes. Ó, introduzo a agulha aqui, trago o fio aqui pra frente, ó, e tiro tudo junto, as 3 argolinhas. Laço de novo, ó, entro aqui. E tiro tudo junto de novo, ó.
Aí eu pego e introduzo aqui neste primeiro ponto aqui, um ponto alto, 2 correntes, faço de novo, ó. Isso aqui é um meio ponto alto, tá, pessoal? Quando tira tudo junto, as argolinhas assim, é meio ponto alto. Aí eu fiz aqui, ó, dou a laçadinha na agulha, pulo este ponto, venho aqui, ó, para o terceiro ponto, faço um ponto alto, aqui no último ponto também, um ponto alto, faço uma corrente, alongo o fio para cortar, aí cortamos aqui a linha. Aqui, pessoal, é só vocês trazerem aqui para trás, ó, e passar no meio dos pontos e arrematar, tá bom? Então, este é o trabalhinho de hoje que eu queria muito trazer para vocês aí, fazendo a abertura de barrados natalinos, tá? Esse é primeiro de alguns que eu vou trazer aí para o canal. E se você gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos na hora da inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube e lá nas redes sociais no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal, tá bom, pessoal? E aqui, ó, você pode amarrar um lacinho, depois eu vou amarrar, vocês vão ver na foto. Então, pessoal, o meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!